Meu Deus do céu! O clima esquentou de vez entre Yoru e Denji. Não bastasse a safadeza da Yoru no capítulo passado, insinuando que poderia repetir a dose com o Denji, nesse capítulo ela deu um passo além. E pode ser que na semana que vem eu venha aqui narrar um hentai. Senhor! Mas antes de chegarmos nesse assunto, temos muito o que conversar, então fique comigo nesse vídeo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 192 de Chainsaw Man. Se você puder se tornar um membro do canal, isso vai me ajudar bastante a continuar o meu trabalho. Você pode fazer isso por apenas R$ 2,99 por mês. E claro, eu deixei aqui o meu muito obrigada a todos que já são membros do canal. Mas se você não puder, você já me ajuda se inscrevendo, comentando, deixando o seu like nesse vídeo ou comprando os mangás de Chainsaw Man pelo meu link na Amazon. No final do capítulo passado, a Yoru jogou bolo de morango na cara do Yoshida e meteu um bang. Mas no final das contas, o bang não foi lançado na direção do Yoshida, mas sim na parede da cafeteria, que ficou com um rombo enorme. E testemunhar ao vivo e a cores o enorme poder da Yoru deixou tanto Yoshida como Fumiko assustados. Um detalhe é que no último painel do capítulo passado, o Yoshida estava cheio de bolo na cara, mas logo no primeiro painel, a carinha dele tá limpinha. Será que aqui teve um errinho de continuidade ou o Yoshida se limpou super rápido? Enfim, a Yoru chamou o Denji pra eles saírem dali pra se divertirem e ele ficou meio confuso com o convite repentino da Yoru, mas ela não tava com muita paciência, já saiu arrastando o Denji pra eles terem uma espécie de encontro em que ela queria mostrar pra ele como demônios se divertem. E que fique bem claro que a noção de diversão pros demônios é um pouquinho diferente do que os humanos normalmente gostam de fazer no encontro. Um ponto interessante nesse capítulo é tentar entender qual é a real intenção da Yoru em mostrar pro Denji como os demônios se divertem. Pode ser porque ela tá apaixonadinha pelo Denji e quer se exibir pra ele, mostrando como ela é legal, divertida e interessante. Contudo, se ela realmente tiver a intenção de transformar o Chainsaw Man em sua arma, vale lembrar que quanto mais a Asa se sente culpada, mais forte será a arma transformada. E a Asa tá assistindo tudo, né? E é sempre bom lembrar que estamos lidando com o Fujimoto, então sempre podemos esperar pelo pior. Enfim, a Yoru saiu arrastando o Denji pela cordinha da motosserra, sem um pingo de delicadeza, e acabou acionando seu motor, de forma que ele se transformou no Chainsaw Man no meio da rua. E como tá rolando uma caça aos fakes do Chainsaw Man pelos civis, o Denji foi confundido como uma imitação do Chainsaw Man e um figurante partiu pra cima dele, tentando atacá-lo. E aí, a Yoru resolveu defender o Denji do jeito dela, metendo um bang no figurante que foi partido ao meio. O Denji não achou nem um pouco maneiro que a Yoru matou um humano com um tiro a queima-roupa, como se estivesse esmagando um inseto, mas a Yoru não entendeu qual era o problema de fazer isso, afinal, o Denji estava comendo pessoas no mundo da velhice. Sim, de fato não podemos negar que o Denji cometeu um certo ato de canibalismo, né? Mas a diferença é que ele não estava comendo tripas humanas por diversão, sabe? Aquilo não era prazeroso pra ele. O Denji fez aquilo porque ele estava sendo pragmático e era a forma de dar suporte ao Potita. Agora, pra Yoru, matar humanos é divertido. Um figurante no beco avistou o Denji na forma do Chainsaw Man e a Yoru já se preparou pra meter um bang, mas antes que ela fizesse isso, o Denji teve a ideia de chamar a Yoru pra comer num restaurante. Essa foi a forma que ele encontrou na hora de arranjar uma distração pra Yoru, porque do contrário, ela iria continuar matando qualquer ser humano que aparecesse no caminho deles. Mas antes que o Denji pudesse impedir mais mortes, eles foram perseguidos por civis que queriam matar o Chainsaw Man, e foi muito engraçado que o Denji estava carregando a Yoru no colo e ela rindo, achando aquilo super divertido. Mas pra tornar tudo aquilo ainda mais divertido, na cabeça dela, ela já meteu mais bang e mandou mais figurantes pra vala. Quando eles chegaram no restaurante, o local estava completamente destruído e o Denji, que voltou à forma humana, se lamentou porque os gyozas de lá eram muito bons. Mas nem tudo estava perdido, porque a Yoru achou gyozas congelados na geladeira e ela decidiu que iria prepará-los especialmente para eles. Só que eles não estavam sozinhos naquele lugar, porque o gerente do restaurante também estava lá. Aí, o Denji já percebeu que o cara estava em perigo, né? E ele deve ter pensado, fudeu, ela vai matar mais um. Mas para tentar evitar mais uma matança desnecessária, ele pediu pro gerente fazer gyozas porque eles eram clientes do restaurante. Só
Só que aí, tarde demais. A Yoru já meteu um bang no gerente e ele foi mais um que foi partido ao meio. O Denji ficou puto porque, porra, não era possível que ela iria matar cada ser humano que cruzasse o caminho deles. Mas a Yoru explicou que ela iria fazer os gyozas, então não era prudente ficar se metendo. Embora seja óbvio, é sempre bom lembrar que a Yoru é um demônio, e o demônio da guerra ainda por cima. Então, por mais cruel que seja matar humanos a sangue frio, a Yoru é um demônio e ela simplesmente faz o que dá na telha. Ela não tem aquelas amarras sociais que nós humanos que vivemos em sociedade temos. Ou seja, a Yoru faz o que ela quiser, seja matar pessoas, seja acariciar a mini motosserra do Denji, seja beijá-lo. A Yoru é um demônio e ela simplesmente faz o que dá vontade de fazer. E pra ela, agir dessa forma é super divertido. Ponto final. E vocês lembram que no capítulo passado ela criticou os humanos que são incapazes, em geral, de agir por instinto? Então é exatamente isso que ela fez do início ao fim desse capítulo. Agora, se a Yoru vai agir dessa forma louca, espontânea, sempre pensando em prazer pra sempre, eu não sei. Eu digo isso porque pode ser que Asa e Yoru podem misturar as personalidades ao longo do tempo e podem se tornar uma só no futuro. Isso é um processo que já tá rolando há algum tempo, já que os sentimentos da Asa pelo Denji estão influenciando a Yoru. E não só isso, mas a Nayuta se tornou um demônio mais humanizado graças à sua convivência com o Denji. Então, o mesmo processo pode acontecer também com a Yoru. E no final das contas, ela pode até resolver lutar pela humanidade por vontade própria. Enfim, no final, a Yoru realmente preparou os gyozas e eles ficaram comendo numa cobertura à luz da lua cheia. Muito romântico, né? Talvez nem tanto, porque a paisagem na frente deles eram vários prédios em chamas. Mas eu vou falar pra vocês que eu amei esse painel e pra mim ele é absoluto cinema, cara. Fujimoto mitou demais com esse painel. Mas enfim, ao ver as chamas espalhadas pela cidade, Denji perguntou pra Yoru onde tá o demônio do fogo. Ela respondeu que não sabia, mas que o Denji o verá quando o demônio da morte descer. E esse é o segundo capítulo seguido em que há a menção de que a morte irá descer, como se viesse do céu e não do inferno. Até como se estivesse remetendo a uma ideia de anjo da morte. Pra quem acompanhava Supernatural, a morte já chegou a aparecer pessoalmente algumas vezes na série, mas até o Cavaleiro do Apocalipse chegar, eram os ceifeiros, que eram uma espécie de anjo da morte, que exerciam esse papel de buscar os mortos. E aí, quando a morte chegou, os ceifeiros se reuniram para recepcionar a morte. Em Chainsaw Man, também me parece que a morte, além de estar no topo da hierarquia dos demônios, é como se fosse uma entidade superior, talvez até mesmo uma divindade. E é por isso que ela vai descer e não subir para a Terra. Assim como existe uma hierarquia dos anjos na Bíblia, o Fujimoto já mostrou pra gente que existe uma hierarquia entre os demônios, já que existe um alto escalão dos demônios, no qual eu presumo que os demônios primordiais estejam na parte de cima da pirâmide, assim como as cavaleiras do Apocalipse. A morte é meio óbvio, mas a fome também deve ser um primordial. Já a guerra e controle não me parece que são demônios primordiais, porque não são medos tão antigos como a escuridão, a fome, a velhice, mas talvez pelo status especial de Cavaleiras do Apocalipse, elas também façam parte do alto escalão. É meio óbvio que o demônio do fogo pertence ao alto escalão, porque, né, presume-se que ele tenha um poder absurdo. E provavelmente é mais um primordial porque o fogo foi descoberto há milhões de anos, que é algo que remonta à época dos Homens das Cavernas. Pelo que a Yoru deu a entender nesse capítulo, como a morte parece ser uma espécie de divindade entre os demônios, haverá uma reunião de demônios poderosos do alto escalão que irão aparecer para recepcionar o Rei do Terror. O Denji então perguntou se o demônio do controle vai aparecer também, e a Yoru respondeu que talvez isso aconteça, mas ainda que ela apareça, não será o mesmo demônio que ele conheceu. E vale lembrar que, embora os demônios possam ser revividos infinitamente, por conta do ciclo de morte e renascimento, especula-se que quando um demônio reencarna, eles perdem suas memórias da sua encarnação anterior. Bom, do jeito como a Yoru falou, parece ser um indicativo de que a Nayuta realmente morreu. Mas enfim, não adianta. Enquanto o Fujimoto
Sakamoto não der uma certeza absoluta, já que foi uma morte off-screen, a esperança de que a Nayuta tá viva vai continuar existindo, sobretudo quando acabamos de ver duas Fumikos, sendo que uma delas pode ser uma espécie de clone. E a cabeça da Nayuta na bandeja pode ter sido um clone. O comentário da Ioro de que o demônio do controle poderia voltar, mas não seria a mesma que ele conheceu, fez o Denji se lembrar de que ele fez uma promessa, na verdade um contrato, com uma amiga e que ele tinha que procurar o demônio do sangue. Apesar de ser um pé no saco, o Denji reconheceu que era divertido estar com ela. Gente, toda vez que tem qualquer menção a Power, eu já fico como, né? Porque eu amo a Power. Ainda que num primeiro momento o Denji parece ter se alegrado ao se lembrar da Power, depois ele parece sentir um desânimo porque sabe que quando encontrar novamente o demônio do sangue, não será a Power, mas um ser diferente que não guarda a memória dos momentos que eles passaram juntos. Por mais que o reencontro do Denji com o demônio do sangue desperte um sentimento bom dentro dele, porque apesar da Power ser completamente insana, eles viraram amigos de verdade, também deve despertar um sentimento vazio dentro dele, porque, mal comparando, é como você estar perto de uma pessoa que você gostava muito, mas por algum motivo ela perdeu a memória e não faz ideia de quem você é ou do que você já representou pra ela. E isso é meio triste, né? Então eu acho que o reencontro do demônio do sangue com o Denji deve despertar um misto de sentimentos nele. Embora não seja mais a Power, eu fico empolgada toda vez que parece que a volta dela tá próxima. E ainda que não seja mais a Nayuta ou a Power que voltem, eu acho que elas devem carregar alguma lembrança mínima que seja do Denji. Até porque, assim que o Denji conheceu a Nayuta, ela mordeu o dedo dele, que nem a Makima fez, depois apontou pra ele e disse cachorro, sendo que ele tinha concordado em ser o cachorro da Makima. Então, é possível que a Nayuta guardasse algumas lembranças ou fragmentos de lembranças da Makima. Talvez memórias meio vagas ou algum instinto de como era a sua vida anterior. Mas esse comportamento da Nayuta indica que ela poderia ter algum conhecimento mínimo do passado. E de alguma forma, eu acho que essas bizarrices que a Ioro andou fazendo ao longo do capítulo fazem o Denji se lembrar das cagadas sem noção que a Power fazia. Eu acredito que seja também por isso que ele assumiu que estava se divertindo de verdade com a Ioro depois de tanto tempo. E o outro motivo é que o Denji se sente absurdamente solitário, ainda mais depois da morte da Nayuta. A única, ou melhor dizendo, as únicas pessoas que sobraram foram Asa e Ioro. E ele gosta da companhia das duas, ainda que não curta nem um pouco quando a Ioro sai promovendo um genocídio. Tanto é que mesmo quando a Ioro disse que pretende transformá-lo em arma, ele não se importou com isso, porque apesar das bizarrices, é divertido estar com ela. Mas essa fala do Denji me ligou um sinal de alerta, porque ele realmente parece não estar se importando muito em se tornar uma arma. E no capítulo passado, quando o Yoshida falou que o Denji poderia matá-lo se ele fosse obediente e aceitasse ser transformado em arma, no momento em que o Denji apontou a arma pro Yoshida, na prática, isso significava que ele aceitava se tornar uma arma se pudesse matar o Yoshida. E considerando todas as merdas que já aconteceram com o Denji o mangá inteiro, ainda mais com a recente morte da Nayuta, percebe-se que ele tá realmente infeliz. E com razão, né? Meio que ele sente que não tem muito motivo pra continuar vivo. Ou seja, o Denji não tá se importando muito de abrir mão de ser ele mesmo e talvez ele não esteja se importando muito se tiver que morrer. Então meio que se ele tiver que virar uma arma, tipo, ok, sabe? Que se dane, sabe? Ao mesmo tempo, se o Denji não tiver medo de morrer, será que ele teria alguma espécie de imunidade ao demônio da morte? Até porque é muito raro existir alguém que não tenha medo da morte. Então, será que ele teria alguma vantagem quando for enfrentá-la? Não sei. Já que o Denji admitiu que estava se divertindo com a Ioro, ela resolveu apimentar um pouquinho as coisas. E qualquer mulher que se aproxima do Denji, ainda mais com segundas intenções, percebe que mulheres são o ponto fraco dele e usam isso a seu favor. Foi assim com a Makima, com a Rizzy e agora com a Ioro. E aí, a Ioro simplesmente sentou entre as pernas do Denji e perguntou se aquilo também era divertido. Gente! Que é isso? Tirem as crianças da sala porque a Ioro tá com um fogo que tá difícil de apagar, hein? Gente, será que vão rolar saliências no próximo capítulo? Se depender da Ioro,
Eu acho que vai, hein? Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas o capítulo mais lido no Manga Plus do ano passado foi o capítulo 167 de Chainsaw Man, e foi justamente aquele capítulo da Yoru com o Denji no beco. E da forma como terminou esse capítulo de hoje, pode ser que o Fujimoto queira garantir o primeiro lugar também em 2025, né? Gente, será mesmo que Denji e Yoru vão fazer saliências no próximo capítulo? Ou será que o Denji vai recuar porque ele prefere evoluir a sua experiência sexual com a Asa? Não sei, porque agora o Denji ativou o modo Rei do Gado, né? Por outro lado, pode ser que a Asa retome o controle do corpo, tipo, oi Yoru, vamos parar com essa putaria com o meu corpo, né? Sossega aí, minha filha. Talvez isso seja mais provável. E eu vou deixar um recado pra galerinha que quer dropar Chainsaw Man porque o Denji não evoluiu. Nada contra quem quer dropar Chainsaw Man por N motivos, mas quando eu vi uns marmanjos dizendo que vão dropar porque não aguentam mais ver que o Denji não muda, peraí, né? Denji é um adolescente cheio de hormônios. Até parece que vocês não passaram por essa fase, né? Façam-me um favor. Enfim, mas falando sério agora, assim como os seres humanos, sempre que o Denji consegue alguma coisa, ele parte pro próximo objetivo. Ele sempre tem uma evolução nos seus sonhos. Ele já consegue comer pão com geleia quando quer, ele já pegou nos peitos, e agora ele tá na fase de saciar os seus desejos sexuais. E ele não vai desistir até conseguir isso em algum momento, e depois ele vai partir pro próximo objetivo. Então, ao invés de ficarem problematizando isso toda hora, aceitem que o Denji é um adolescente com hormônios à flor da pele que tá buscando concretizar o seu próximo sonho. E aproveitem pra se divertir com esses momentos loucos em Chainsaw Man, porque daqui a pouco vai dar cagada de novo e todo mundo vai ficar em depressão. Enfim, na semana que vem teremos um novo capítulo e nossa, será que eu vou ter que vir aqui narrar um hentai? Gente, será? Olha o Fujimoto querendo avacalhar de novo a minha monetização. Enfim, se você curtiu o vídeo, eu te peço para clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E também considere se tornar um membro do canal. E vale a pena ativar as notificações para que você seja avisado assim que sair o próximo review. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até breve.